Olá, bom dia, muita paz. Hoje eu quero falar para os meus irmãos católicos, porque este mês de junho é o mês que nós temos a celebração de três grandes santos da Igreja Católica. O primeiro é Santo Antônio, né, que nasceu em 15 de agosto de 1195, em Lisboa, e faleceu em Pádua, na Itália, em 13 de junho de 1231. Então, ele é conhecido em Portugal como Santo Antônio de Lisboa e na Itália como Santo Antônio de Pádua. É o mesmo santo. Ele estudou no Mosteiro da Santa Cruz, em Coimbra, que era o museu mais famoso, o mosteiro mais famoso da época. E logo se notou que ele tinha grande dom para a oratória, entrou para a ordem franciscana e foi tão importante o seu trabalho que a igreja lhe deu o título de doutor da igreja. Doutor da igreja são aquelas pessoas fenomenais, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né? Santa Teresa d'Ávila, pessoas maravilhosas, e Santo Antônio se inclui entre essa égide de pessoas fabulosas da nossa igreja. E então o Santo Antônio, que é assim, o menos conhecido, é só conhecido como Santo Casamenteiro, mas eu não encontrei nada referência a isso. Só que por ser dia 13, o Dia dos Namorados ser dia 12, a gente chama de Santo Casamenteiro, mas não encontrei nenhuma história por que eu teria essa alcunha, né? Mas o que nós sabemos é que ele virou professor de teologia em Bolonha, na Itália, e depois foi convidado para lecionar na França, em Toulouse, Montpellier, Limoges, ou seja, ele andou por aquela Europa, porque ele é um ótimo orador. E depois, ficando doente, se recolheu e começou a escrever os seus sermões, né? E hoje nós temos o livro, Os Sermões de Santo Antônio, que é belíssimo, ainda hoje, depois de tanto tempo, né? Aí temos, diria, 1.200 para 2.000, né? Daí 800 anos, né? E que é muito importante a gente ver essa cronologia para a gente entender uma pessoa há 800 anos atrás escrevendo coisas que até hoje ainda são verdadeiras. A coisa mais interessante do Santo Antônio é que ele tinha um poder de bilocação, né? O que é bilocação? É você estar em dois lugares ao mesmo tempo. É meu patrício, eu sou português também, eu queria que ele me ensinasse, mas até hoje ele não me ensinou não. Porque às vezes eu tenho vontade de estar em dois lugares e não posso, né? Dois congressos ao mesmo tempo, eu não posso, tenho que escolher um, e assim por diante. Então, conta-se, né, que ele estava em Pádua e o pai estava sendo acusado injustamente em Portugal e ele teletransportou, porque o corpo dele estava lá na Itália, mas ele se teletransportou para Portugal e foi lá. Ele sabia da inocência do pai, provou a inocência e depois que o inocedor voltou. E aí começou a ter muitas histórias, né, que a gente não sabe até onde é verdade, que às vezes as pessoas, pela sua fé em Santo Antônio, em Lisboa, quando ele estava dando um sermão em Pádua, eles escutavam Santo Antônio também na igreja deles. O importante é isso, é saber da importância dele, desse grande teólogo e místico, e dizer a vocês que em Pádua fizeram uma basílica, em sua homenagem, que quando eu estive na Itália, fui a Veneza, passei por Pádua e fui lá visitar, é uma belíssima catedral que realmente nos tocou. O segundo santo é São João Batista, né? 24 de junho, todos conhecem São João Batista, o precursor do Cordeiro, né? Aquele que anunciou a Jesus, né? Aquele que disse que não era digno de lhe atar as sandálias. E esse é padroeiro de Niterói, padroeiro de Itaboraí e também aqui da cidade de Friburgo, onde eu estou gravando esse vídeo. E o último santo é São Pedro, dia 29 de junho, que é nada menos, nada mais que o primeiro Papa, aquela pessoa que o Cristo disse literalmente, está lá na Bíblia, né? Embora pessoas às vezes contestem, né? Porque não foi o primeiro Papa, mas Cristo disse: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E Petrus, né? Em latim é Pedro.
Então, gente, são 3 reflexões, 3 grandes santos que nós podemos meditar sobre eles, sobre suas vidas, o que pode nos ajudar no nosso caminho também espiritual. Hoje eu só queria falar isso para vocês, né, por causa das datas, e que vocês que são cristãos, que são católicos, né, estudem a vida dos santos, que é muito importante, porque nós não adoramos santos, né, adoramos só a Deus, mas nós veneramos porque foram pessoas que estiveram mais perto de Deus e são exemplos para nós, ok? Então, um bom dia, muito obrigado e muita paz.